O tempo faz tudo nascer, mas o tempo sozinho não sabe escrever. Informação vem de intenção, não de poeira nem de explosão. A razão é clara pra quem quer ver, a mente em tudo que faz crescer. O DNA, a flor que se abre, a assinatura em cada parte. Bem-vindos à Liga TD, onde a mente criou o que o acaso não fez. Origem da vida, a luz do além, a propósito em tudo e sentido também. Olá, TDIstas! Bem-vindos para mais uma Liga TDI Brasil. Espero que vocês estejam tudo bem aí, que a família de vocês esteja animada, porque o Natal está chegando, isso mesmo. Então é tempo aí de reunir a família, fazer aquele churrascão, né? E comer aquele panetone. Então, esse final de ano aí tem sido um ano sensacional, esse ano que nós tivemos aqui da TDI. E hoje nós temos um convidado especial que vai estar falando sobre um tema que nós estamos tratando aqui no canal. Teve essa semana uma palestra internacional sobre a questão da teoria da evolução e essas questões e essas implicações dentro da teologia e da filosofia. Obviamente, o design inteligente ele não entra diretamente nessas questões, mas por ser uma teoria extremamente fértil, né? Dentro da epistemologia da ciência, nós sabemos que uma teoria fértil, por mais que ela não trabalhe tantas áreas, ela acaba, digamos assim, trazendo algumas perguntas de outras áreas e outros temas. Então, pela fertilidade do design inteligente, nós percebemos esse tipo de questões que são trazidas, né? O que é muito bacana. E para falar um pouco sobre esse tema, ele que, se não me falha a memória, né? Ele até publicou alguma coisa nesse sentido, não sei se foi um livro ou um material, que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Sempre está participando aí do canal também do Jadson, né? Figura ativa lá, nosso querido Roberto Abraão. Isso? Como é que você está, Roberto? Tudo bem? Beleza, irmão Carlos? Eu estou aqui me apresentando a vocês. Meu nome é Roberto Abraão, sou formado em Biologia pela Unigran Rio, em licenciatura em Ciências Biológicas, tenho pós-graduação na área da saúde, em diabetes, complicações crônicas e plantas medicinais. Mas, quando eu fiz a minha formação em Biologia em 2011 até 2015, né, quando eu entrei, quando eu terminei, o meu tema principal de foco era a questão da evolução, né? Eu fiz Biologia por causa da teoria da evolução. E não para defender a teoria da evolução, mas porque eu era um crítico da teoria da evolução e a biologia seria o caminho mais inteligente de se aprender para trabalhar com relação a isso. Eu sei que foi um pouco ingênuo da minha parte, né, ter feito uma formação inteira por causa disso, mas essa é a verdade. Eu comecei a estudar biologia exatamente por não concordar com a teoria da evolução como ela era apresentada. E eu estava vendo, né, um vídeo que você acabou de falar, que é muito interessante, por sinal, e ele começou a tratar essa questão do pecado, e eu acho interessante que, quando eu estava no meu último ano do curso de formação em Ciências Biológicas, que no último período, né, tem a teoria da evolução, quem vai trabalhar a evolução no oitavo período. Então, eu me lembro que o professor da faculdade, ele mudou a aula. Eu tinha feito uma aula com ele, que eu tentei fazer adiantado, mas depois ia atrapalhar a grade escolar. E quando eu fui fazer com ele no oitavo período, que era o período da aula dele, a aula estava diferente. E ele não falava nada sobre homem veio do macaco, ele não falava que nós somos uma bactéria evoluída, ele não falava sobre macroevolução. Toda vez que ele falava de evolução, ele tratava sobre microevolução, né? Que são os fatos que ocorrem dentro das espécies, as mudanças que demonstram que as formas de vida elas têm variabilidade, elas não são fixas. E a aula de evolução toda, todo semestre, foi sobre isso. E aquilo começou a me incomodar, porque eu fiquei assim, poxa, ninguém fala de evolução assim. Ele está falando só dados. Não tem o que discordar. Ele ficava só em microevolução. Né? Todo mundo aqui que já acompanha o tema sabe que nenhum criacionista discorda que existe a microevolução. Né?
E ele fez toda a aula de evolução e sobre microevolução. E quando chegou no último período, tá? Chegou lá no último período, eu comecei a me incomodar, falei, pô, será que a evolução realmente é um fato? Né? Até um livro que lançaram agora há pouco, né? Evolução é um fato, que trabalhava exatamente o que ele falava sobre só microevolução o tempo todo. Eu comecei até a levar mais a sério a teoria da evolução. Aí, me lembro que eu fechei meus olhos, cheguei em casa e falei, pô, Deus, aonde estão essas aulas desse professor? Bom, Roberto, muito bacana essas questões que você trouxe, né? Sem dúvida, eu, pelo menos para mim, também foi algo parecido, né? Na verdade, eu aceitei a evolução, né? Eu não entrei para combatê-la, ao contrário, eu aceitei a evolução como um fato, né? Quando eu estava na universidade e até mesmo no ensino médio, né? A evolução para mim já era algo incontestável, né? Era um evolucionista. Mas esse é um assunto que até você falou sobre o vídeo que passou aqui, ele foi apresentado na perspectiva mais também da teologia católica, né? O palestrante ele é católico, então trouxe mais nessa perspectiva. Porque o design inteligente ele abrange várias igrejas diferentes, né? Várias doutrinas diferentes, então não tem essas questões. Mas hoje, gente, antes da gente ir direto para o tema central, eu só quero falar para vocês, usem o nosso cupom, tá, pessoal? Lá na Natugrão, nossa patrocinadora oficial aqui do canal, use o cupom TDI10 e tem acesso aí aos principais produtos naturais aí de São Paulo. Tenho certeza, você que é de São Paulo, pode conhecer a Natugrão pessoalmente. Ah, mas eu não sou de São Paulo, como é que eu faço? Você pode pedir do Brasil todo, você vai ter aí os melhores produtos naturais aí do nosso país, tá bom, gente? Entre lá, use o cupom TDI10, aqui tá aqui o QR Code na tela, e você vai ter 10% de desconto aí na sua compra, tá bom, pessoal? Então entrem lá e conheçam o link, vai estar aqui na descrição. Mas, gente, dá uma olhada, olha que bacana. Hoje o assunto é a questão, como esse assunto tem sido muito discutido, né? A gente já trouxe uma perspectiva científica sobre essa questão do bad design aqui no canal, já trouxe uma perspectiva teológica no sentido mais amplo do catolicismo, e agora, nessa perspectiva agora que o Roberto Abraão vai trazer também. É sempre bom trazer essa diversidade de opiniões sobre esse tema para que vocês também aprendam, conheçam e estejam, digamos assim, abertos para entender ainda mais sobre o assunto, né? Que ele vai falar sobre a biologia do pecado e a causa oculta da evolução. Então hoje eu vou ser mais um advogado aqui do diabo, né? Vou ficar perguntando ao Roberto e tentando entender mais essa questão para que você de casa aí possa aprender com a gente, tá bom? Roberto, fica à vontade aí para você fazendo suas explicações. Vamos lá. Esse livro que eu apresentei é da segunda edição, tá? Biologia do Pecado. Ele é a segunda edição do livro Criação em Pecado, e eu tive antes desse livro chamado Biologia do Pecado. Eu fiz a Biologia do Pecado em 2014, em 2015 eu criei o livro Criação em Pecado, e depois eu republiquei ele em 2016. Desce um slide. Então, ali do lado você vai ver aí o casal, né? Adão e Eva, a maçã, e por mais que as pessoas digam que isso é alegórico, que até hoje dentro da teologia há muita discussão sobre se isso é real ou não, né? Se há realmente a introdução do pecado, se realmente há um casal original, se não há um casal original. Não vou adentrar aqui nos fatores de mérito que são positivos, a ideia de um casal original, mas com relação à consequência narrativa, se esse casal é real, se eles realmente foram criados por um ser inteligente, que é Deus, e se essa criação original ela fosse correta. Então, a palavra correta, vamos dizer assim, perfeita. Não perfeito necessariamente no sinal de não ter nada que não pudesse ser melhor, mas perfeita no sinal que fosse exatamente assim que ela foi projetada para ser, e não algo que sofreu problemas após a sua fabricação. Entendeu? Eu acho bom falar assim, porque as pessoas sempre entendem pecado, defeito, erro, como aquilo que tem que ser, não tem problema nenhum. Você pode fazer um produto, ele ser muito bom, mas ele ainda poderia ser feito melhor.
A mesma coisa é quando um Deus, uma entidade inteligente, ela vai criar um ser. Ela fez aquilo bom, como Deus fala, fez um homem muito bom, mas talvez ele pudesse ter feito ainda muito melhor. Mas o fato de ele não ter feito ainda muito melhor não significa que esteja errado. Que fosse perfeito, que fosse limpo. Só uma questão dentro da filosofia clássica, a noção de perfeição, na verdade, ela é quase que uma utopia, né? Quando a gente fala assim, aquilo ali, por exemplo, no design inteligente, né? Mas aquilo ali é um sistema completamente inteligente, né? O fato de ser inteligente não significa que aquilo é perfeito. Até então, porque se fosse perfeito, não poderia existir nenhum tipo de consequência que o fizesse aquele sistema deixar de ser funcional, ou parar de funcionar, ou ser destruído. O sistema teria que ser praticamente, eu até brinco, quase que invencível, imortal, né? Então, claro, estou dizendo para essa perspectiva da filosofia clássica, então, muitas vezes eu percebo, não sei se você percebe isso, Roberto, mas os naturalistas costumam sempre trazer essa argumentativa, dizendo, olha, vocês acreditam num design perfeito. Na verdade, até pela palestra que eu até conversei, a gente até conversou sobre isso antes, o próprio rapaz falou, né? Bom, se foi perfeito, mas antes da queda. Né? Então, essa noção de perfeição, na verdade, é até um debate, né, gigantesco dentro da teologia e dentro das suas implicações sobre essa questão. Você acha que, de fato, como é que isso funcionaria dentro da sua visão? Então, vamos lá. Eu posso ter uma visão mais aberta, né, que vai extrapolar o conceito clássico teológico, ou eu posso trabalhar argumento dentro da teologia fechada, que é a padrão. Tá? Dá para trabalhar nos dois lados, mas eu vou trabalhar na teologia mais fechada, mais padrão, porque ela é mais fácil de se entender. E vai atingir o maior número de pessoas sobre a importância da teoria. No conceito clássico, né, o homem perfeito e a mulher perfeita, ou seja, o protótipo original, eles não tinham cometido o ato da imperfeição. Né? O ato da imperfeição foi a desobediência, né? A entrada do erro, a entrada do eu, a entrada por conta própria. Eu vejo que o pecado, de forma geral, o que ele vem trazer nas formas de vida, tanto a nível biológico como a nível comportamental, é a entrada do eu por eu. Sou eu, entendeu? Tanto que na própria linguagem, quando você vai lendo as linguagens escriturísticas, ela diz que o número 6 é o número do homem, né? O 6 simboliza o homem pelo homem. Né? Quem é adventista do sétimo dia, ou já frequentou essa igreja, sabe que o número 7 representa o Criador, né? Aquele que o criou. Então, você vê que até nos números, né, você tem essa interpretação de que é o homem pelo homem, né, após o pecado, e eu poderia dizer que antes do pecado era o homem com Deus. Então, era o homem ligado à sua fonte de origem, que é o Criador. E a própria narrativa teológica, ela diz que o homem se viu nu, separado. E aí Deus pergunta ao homem, o que te fizeste ver isso? Então, significa que ocorreu uma mudança perceptiva do homem dentro de si, de que ele não estava mais conectado a Deus, e isso, inclusive, gerou nele a primeira ato que não era natural, que seria um ato artificial, que é o de se esconder. Então, o homem se afasta do Criador, se afasta daquilo que era perfeito, porque ele se considera imperfeito a partir daquele ato. Né? O homem descobre que estava nu, a sua nudez, ou seja, a si próprio, coisa que o homem não se via por si próprio, ele tinha uma lente que era pré-filtrada, vamos assim dizer. Ainda que ele tivesse um arbítrio, senão não poderia cometer o erro, né, do pecado original, mesmo assim ele não tinha toda essa visão do eu, do si mesmo, do estar nu. Então a linguagem de nu talvez ela não seja unicamente figurada, mas seja também uma linguagem que represente que o homem não se enxergava como um ser separado, mas sim que ele era um ser interligado à fonte criadora. A partir dessa desconexão do Criador, começaria a haver a individualidade. O homem teria que viver por si mesmo. Ele, homem e mulher, teriam que viver por conta própria. Eles não estavam mais ligados a Deus, não estavam mais ligados ao ambiente que era o jardim. Eu estou usando a narrativa clássica. Então, esse jardim era o ambiente harmônico que ligava o homem ao Criador.
né? É onde eles se comunicavam, onde eles se conectavam, e o casal é separado do jardim, e o jardim, inclusive, é protegido para que eles não retornassem, né? Porque o homem ele passa a ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, né? Eles têm a capacidade de interpretação da dualidade, mas eles se tornam imperfeitos para lidarem com isso, por conta própria. E você vê que o Criador não parece muito assustado, ainda que ele precisa tomar algumas atitudes ali, e separa, né? Então você vê que logo no Jardim do Éden, você vê que a entrada do pecado trouxe uma mudança comportamental e perceptiva, e até mesmo, podemos assim dizer, já introduz a palavra morte, que não existia antes, no sentido de ocorrer, porque este é carnal, né, e ele passaria a morrer a partir dali, como o homem começa também a se sentir nu, se ver, se observar de forma diferente. Então você vê uma mudança a partir do pecado original, tanto mentalmente, né, tanto psicologicamente falando, como também fisicamente. Isso logo no começo do pecado. O que a biologia do pecado veio trazer? Né? Desce mais um slide. O homem na criação original, ele era uma criação perfeita, uma obra de Deus. Falei agora há pouco. A desobediência introduz a imperfeição, que ocorreu lá no Éden. O pecado ele não é somente moral, como a teologia trabalha, que é aí que vem dentro do trabalho. Ele também vai agir sobre processos biológicos, tá? Que vai alterar o corpo, né? A matéria, né? O DNA, inclusive, do homem, e o seu comportamento a partir disso. Então, a evolução ela está tanto ligada ao que a gente chamaria de memes na biologia evolutiva de Dawkins, né? Que são unidades de pensamento, né? Unidades vivas de pensamento. Isso não é muito usado hoje em dia, mas eu achei um conceito muito interessante que o Dawkins apresentou. Ele considera que cada palavra, que cada informação é como um ser vivo que habita em nós. Entendeu? Ele chama isso de meme. Aí vai sair a memética, tá? Do Dawkins. É como se o meme fosse um gene. Né? A palavra, inclusive, ele fala que é feito para parecer com a palavra gene. E você vai ter também alteração não só da linguagem, da forma interpretativa da informação, como também da própria questão genética, do código genético. E aí você vai me perguntar, mas, Roberto, onde você quer chegar com isso? Você poderia descer mais um slide? Você vai ter ali bem o pecado no nível celular. Erros genéticos, né, os erros genéticos, principalmente, que a gente chama de mutações, sejam elas deletérias ou positivas, né? Não precisam ser necessariamente negativas, elas podem ser qualquer erro é erro, porque pecado na Bíblia, não sei se alguém sabe a tradução, pecado na Bíblia significa transgressão das leis de Deus. Né? É transgredir a lei, é trabalhar errado. Você vê que o DNA está bem em cima desenhado, ele pode sofrer erros, ele pode sofrer o que a gente chama de mutações. Ele pode acrescentar material, perder material, danificar material, seja lá o que ocorra, qual tipo de erro seja que ocorra no DNA, isso pode ter impacto nas formas de vida. Esse erro que ocorre dentro das mutações, eu vou chamar isso de pecado biológico, ou seja, um pecado que vai mudar o código original do homem. Então, o DNA do homem ele passa a não ser uma cópia mais perfeita de Adão e Eva, ou seja, do molde original, e ele passa a carregar dentro de si esses erros, o que vai entrar na questão da hereditariedade, né? Ou seja, você sofre mutações, algumas mutações podem ser no processo de formação lá embrionária. Essas mutações embrionárias elas vão poder ser repassadas para seus descendentes. Então, essas falhas, esses erros, vão poder ser levados à frente. Ou seja, há uma hereditariedade do erro. Inclusive, para calcular o tempo, né, do primeiro homem, inclusive você vai ver isso lá no Discovery Institute, em outros sites que falam de criacionismo, você vai ver que existem técnicas que foram usadas para calcular o tempo do homem com base em erros dentro do DNA, do cromossomo Y masculino, desculpa. E o mesmo processo foi feito para a análise de DNA mitocondrial das mulheres. Então, esses erros que podem ocorrer tanto no DNA mitocondrial como no próprio DNA principal nuclear, eles são hereditários.
E esse erro que é hereditário, ele vai ter consequências. Essas consequências vão ser mudanças do projeto original. E nós sabemos, né, na biologia, que a maioria das mudanças causadas por erros são deletérias. A grande maioria é deletérias. E sobre esses erros e mudanças, você vai ter uma coisa chamada de filtro, chamado de seleção natural. Né? A galera fala evolução, seleção natural e tal. O que a seleção natural ela faz? Ela vai atuar sobre as variações. Essas variações, que são, no caso, as mutações, que também podem ser interpretadas como pecados biológicos, ou seja, mudanças no código original da criação, que adentrou na humanidade após a queda, lá do jardim. Então, você começa já a enxergar logo, né, de cara, que a relação entre pecado original e a biologia evolutiva podem estar muito interligados. Eu posso estruturar toda a teoria da evolução, dentro da microevolução principalmente, com todos os pilares da teoria da evolução. Eu posso, inclusive, entender a teoria da evolução de uma forma diferente, mas usando os mesmos mecanismos de estudos, que eu chamaria de biologia do pecado. Você pode colocar agora aquele slide que você fez para mim? Aquela imagem? Essa. Você vai ver que temos aí 3 pilares, né? Deixa eu abrir o meu aqui para acompanhar. Eu estou vendo pelo celular. Tá. Você tem 3 imagens. Você vai ver aqui a biologia evolutiva. A biologia evolutiva, ela tem 3 colunas, né? A primeira coluna é, no caso da esquerda para a direita, é a escala de tempo. O que é escala de tempo? É aquela história, isso ocorreu há 100 mil anos atrás, isso ocorreu há 1 milhão de anos atrás, isso ocorreu há 200 milhões de anos atrás, isso ocorreu há 1 bilhão de anos atrás. A evolução trabalha com escalas de tempo, e normalmente escalas muito longas de tempo. Essa escala de tempo vai dar para a teoria da evolução uma coisa chamada de poder. Poder para realizar ações. Eles usam o tempo como uma ferramenta de poder. Como isso ocorreu? Ao longo de 5 milhões de anos. Como isso ocorreu? Ao longo de 200 mil anos. Como isso ocorreu? Ao longo de 50 milhões de anos. Mas como isso passou daqui para aqui? Ao longo de 1 bilhão e meio de anos. Então, eles usam essa narrativa de tempo para explicar as grandes mudanças no meio ambiente, sem precisarem provar diretamente o processo passo a passo. Aí você começa a pedir para eles, mas eu quero que me mostre isso. Não tem como, porque isso é muito tempo. Você tem que enxergar isso numa escala evolutiva, que é a escala de tempo. Então, é o poder, que a gente aqui pode fazer uma piada, que faz o pirim-pim-pim de toda a magia da evolução. Então, eles atribuem todo o poder criativo ao tempo. Todo o poder criativo está no tempo. E sem essa escala de tempo, você não tem teoria da evolução. Uma vez eu chamei um evolucionista para debater evolução sem falar em escala de tempo. Ele não aceitou. Eu falei, eu quero trabalhar com dados sem que você precise especular a escala de tempo. Ele não aceitou. Porque ele não tem teoria da evolução sem escala de tempo. Ele não tem evolução sem poder. É como você ir para uma luta e falar, vamos lutar, tá? Mas você não vai poder chutar nem socar. Vai só bater com o tronco. O cara não vai aceitar. É meio a mesma coisa, se você tirar a escala de tempo, o cara não tem mais nada, porque todo o argumento dele está preso à escala de tempo. É o poder. No pilar central, eu usei mutações. Tá? As mutações, que são a entrada de variabilidade, que é fundamental. Se não há variabilidade, a seleção natural, que é a outra escala lateral, ela não vai poder mudar nada, porque se todo mundo é uma cópia genética idêntica, uma da outra, se não há nada diferente, se não há mutação nenhuma, se não há nenhum processo de mudança de ordem, de forma, de estrutura, então vamos ser todos cópias, clones perfeitos. Né? E nós sabemos que a mutação é o que dá a variabilidade às formas de vida. Elas introduzem dentro do espectro da seleção natural, que é o pilar logo em seguida. Então, mutação e seleção natural são pilares da teoria da evolução. Então, a evolução sem escala de tempo, mutações e seleção natural, ela não existe. A teoria da evolução sem isso, ela não existe. E isso a gente poderia também chamar não só de teoria da evolução, como biologia evolutiva. Agora, do lado, né? Deixa eu abrir para mim o outro slide, que eu não consigo enxergar por aí. O slide do lado, né, que eu coloquei como biologia do pecado. Não, é o mesmo slide, dali, tá? Você colocou as duas imagens juntas. Isso. O slide do lado é a biologia do pecado, que é o ponto central do meu argumento.
Lembra que eu falei do tempo era poder, o tempo é que faz tudo na evolução, o tempo que constrói, o tempo é que vai formar o designer das formas de vida, é o tempo que vai formar o prato, vai formar o coração, é o tempo que vai fazer o olho funcionar, o intestino aparecer boca, as pernas, cabelos, e aparecer um cérebro de algumas formas de vida, tecidos nervosos, ligando as estruturas, vai criar respiração para baixo d'água, para fora d'água, asa para os pássaros. Tudo isso está no tempo. O poder é o tempo. E na religião, quem é o poder? Toda religião cristã, que a gente está falando da religião cristã, todo o poder é dado a quem? A Deus. Não existe outra fonte de poder e ação além de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, né? Ao Deus Criador, ao Todo-Poderoso. Então, poder é dado a Deus. Então, na biologia do pecado, nós tiramos a ideia de que o tempo é o poder para as ações ocorrerem, para a magia aparecer, e aí a magia, o poder, as ações passam para Deus, que é um ser inteligente. É bom se falar que esse tempo da teoria da evolução ele é intangível diretamente, ou seja, ele é analisado de forma indireta. Você analisa que aquilo ocorreu de forma indireta, porque você não tem como ir lá, voltar no tempo e analisar aquilo tudo. Né? Então, toda análise de observação, se há aquele tempo ou não, é indireta. Há métodos para se fazer isso? Há métodos. Esses métodos, eles são infalíveis? Não. Há uma unanimidade entre os ateus de que é um fato a existência do tempo evolutivo? Sim. Para um ateu, o tempo evolutivo é um fato. Né? Agora, há unanimidade também para uma pessoa que crê em Deus, que Deus é um fato? Sim. Para uma pessoa que tem religião, Deus é um fato. Mas tanto Deus quanto a questão da escala de tempo, eles são inferidos de forma indireta, não diretamente. Então, o poder que emana a estrutura, o poder central, eles acabam não podendo ser diretamente verificado. Então, ele vai ser analisado de forma indireta. E quem trabalha bem com essa análise do poder de Deus de forma indireta, dentro do criacionismo, é o design inteligente. Né? O design inteligente ele é uma vertente que sai de dentro do criacionismo e também é o contrário, é uma vertente que vem de fora do criacionismo e traz o criacionismo para dentro. Então, o design inteligente depende da forma que você olha a sequência de dados. Então, Deus, né, ou o criador do designer, é o poder. No meio do conceito, né, aí é um conceito teológico, o que era mutação se torna pecado. Pecado é a transgressão da lei, é a transgressão que muda, no caso, o código genético. Né? Estou falando da biologia do pecado. Então, a entrada do pecado é que vai permitir a ocorrência de falhas genéticas. E, dentro da minha interpretação, isso ocorre porque quando o homem se separa do Criador, ele passa a ter que funcionar por conta própria. Então, o mecanismo tem que somente se autorregular, se auto-organizar. Caso ocorra qualquer falha nesse processo de autorregulação, isso vai acabar indo para frente e adentrando no sistema de reprodução, que é outro pilar lateral, que vai adentrar a seleção natural. Então, pecado e reprodução substituem a mutação e a seleção natural. E quando você lê lá o livro de Gênesis, você vai ver bem claramente, lá em Gênesis, que há o Deus, né? Há o Deus, há o Criador. No livro de Gênesis, há o pecado original, há o pecado, a entrada do pecado, e suas consequências de mudança. E aí Deus também deixa claro que há a reprodução, porque o homem era fértil, os seres vivos eram férteis. Então, esse pecado que ocorre, ele é repassado. E você, inclusive, vê na Bíblia, né, que diz que o pecado entrou por um homem, né, no caso, referindo-se a Adão, mas a salvação veio por meio de Jesus Cristo. Assim como tem a teoria da evolução 3 pilares, eu observei que dentro do conceito criacionista também poderíamos interpretar isso à luz do pecado. E aí eu considerei isso chamar de biologia do pecado, usando os mesmos 3 pilares, usando as mesmas 3 regras estruturais do pilar anterior. No pilar anterior, o tempo, a escala de tempo, aquilo que dava poder à teoria da evolução, aquilo que fazia o processo ocorrer, aquilo que dava poder à ação, os milhões e milhões de anos, né, os 200 mil anos para a mudança da espécie sapiens aparecer, os 60 milhões de anos entre um dinossauro até uma galinha, né, vamos assim simplificar, todo esse processo de longa escala de tempo vai dar poder. Então, toda a teoria da evolução ela requer poder
Poder, poder, poder. E o poder está no tempo. Está na escala de tempo. Sem a escala de tempo, você não tem a teoria da evolução, porque você não tem poder de ação, você não tem poder criativo. E na Bíblia, o poder criativo é Deus. Ao Deus Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Aquele que é capaz de todas as coisas, nós chamamos de Deus. Então, você tem uma substituição da ideia de escala de tempo por uma ação de design inteligente, que é Deus. E é óbvio que Deus não precisa utilizar uma escala de tempo absurda para fazer as coisas, porque ele tem inteligência. Então, uma longa escala de tempo para um processo sem inteligência é a única explicação para você mascarar o problema. Mas quando você tem inteligência, você tem poder, então você não precisa de uma longa escala de tempo para gerar o mesmo processo. Então, Deus é poder. Para quem é cristão, Deus é poder para a biologia do pecado. Porque é Deus que cria todas as coisas. É Deus que traz todas as coisas à existência. É Deus que criou a vida. É Deus que criou a biodiversidade. Na teoria da evolução, quem vai criar a biodiversidade, o poder é a escala de tempo. Então, você muda só esse pilar, escala de tempo para Deus. O pilar central, que é o pecado, né, ele vai substituir as mutações, que são os erros. Porque pecado é a transgressão da lei. Né? Na Bíblia fala que pecado é a transgressão da lei, pecado é um erro. Então, a mutação é uma transgressão da lei. Mas que lei é essa, Roberto? A lei genética, o DNA. Ele cria transgressões. Ele cria erros no código genético. Então, a mutação são erros no código genético, é transgressão do código genético. E essa transgressão do código genético, dentro de um conceito da biologia do pecado, é exatamente o que a gente chamaria de pecado, que é o núcleo central do problema. Então, quando você pensa em erro a nível biológico, falhas na estrutura original, falhas nas estruturas criadas pelo Criador, o que gera isso são as mutações. Então, a mutação seria uma das formas de pecado. Tá? Ela seria uma das formas de pecado, no caso, especificamente, pecado dentro do código genético, ou seja, falhas no código genético, erros no código genético. E o terceiro e não menos importante pilar, que entra o que a gente chamaria na Bíblia de reprodução, que na teoria da evolução seria a seleção natural. Só existe seleção natural em seres que são capazes de gerar reprodução. Não há seleção natural sem processo reprodutivo. Então você observa o seguinte, quando eu pego a palavra e falo Deus, eu tenho no livro de Gênesis. Quando eu uso a palavra pecado, eu também tenho no livro de Gênesis. Logo no começo da Bíblia eu tenho lá a questão do pecado no livro de Gênesis. E quando eu pego o livro de Gênesis, eu vejo lá a questão da reprodução. Sede fecundos, conforme a sua espécie. Então, tanto o pecado como Deus, como hereditariedade, você tem na Bíblia. Esses três pilares sustentam a biologia do pecado. E quando você vai para a teoria da evolução, você vai ter uma teórica escala de tempo estrondosa, gigante, de bilhões, milhões, até bilhões de anos. Você vai ter as mutações e você vai ter a seleção natural. Elas são equivalentes. São pilares equivalentes. Só que com fundos diferentes. Um fundo naturalista, um fundo teológico. Um fundo onde tem que remover a ideia de Deus e um fundo onde traz Deus à existência. Onde traz Deus como um pilar que está regendo o processo. Então, quando você fala sobre pecado original, você está trabalhando com esses três pilares. O pecado original, dentro dos sistemas vivos, ele vai trabalhar dentro desses três pilares. Ele vai trabalhar porque é necessário um Deus criador, porque sem a criação não haveria pecado original. Né? O pecado ocorre na criatura que Deus criou, nos seres humanos. O pecado ele gera erros, né? E o pecado ele é hereditário. Então, não há nenhum problema dentro da base teológica padrão, tanto da teologia católica como da teologia protestante, que considera a existência do pecado. Um ponto complicado da biologia do pecado é que os animais também sofrem mutação. Né? Os animais também são criados por Deus e os animais também têm a questão da hereditariedade. Só que os animais eles não pecaram diretamente contra o Criador. E na Bíblia não fala que aos animais foi imputado pecado. Só que na Bíblia fala que todas as formas de vida foram sujeitas ao homem. Ou seja, todas as formas de vida são entregues ao homem. Né? Toda a criação, o homem é o pilar, né, dentro da literatura teológica da Bíblia, o pilar de toda a criação.
né? Deus fez todas as coisas para o homem, né? E o homem é feito para Deus. Então, você vê, inclusive, na ordem criativa, né? O homem é a última parte de uma obra, porque ele é a cereja do bolo da criação. E o homem é a cereja do bolo do Criador, porque com ele foi celebrado o sétimo dia, né? Ou seja, a obra é celebrada com o Criador. Então, a estrutura, né, do conceito do pecado original, ela tem toda uma narrativa de começo, meio e fim. Inclusive, graças a isso, a gente pode também considerar que o pecado ele é repassado. Não só ocorre nos homens, como também em toda a biodiversidade a qual o homem está inserido. E pode passar agora o outro slide, voltar ao slide anterior. Carlos. Aí mudou, Isso. é que estava travado aqui. Tá ok. Vamos falar agora desse slide aqui. Deixa eu ver como é que ele está aqui para mim. Vou ter que abrir de novo aqui. Deixa eu ver. Vou ter que abrir de novo também. O meu também fechou aqui. Desculpa. Você está no quarto slide, né? Deixa eu ver aqui pelo slide. Tá. Então isso, você vai ver que o slide do pecado a nível... um processo a nível celular, né? Que eu já acho que eu falei anteriormente. Desce mais um. Passa mais um. Esse? Isso. E esse processo, ele não ocorre somente no nível genético, né? A gente acima abordou o sistema a nível genético, mas ele também vai gerar níveis de mudanças comportamentais. Eu sou da área da saúde integrativa, né? Na área da saúde integrativa, você entende que o corpo e a mente trabalham juntos. Quando você altera o corpo, você também pode estar alterando a sua forma de perceber o ambiente. E quando você altera a mente, você também pode estar alterando a sua forma de função interna, o seu corpo. Então, vamos aqui dar um exemplo. Quando você está com raiva, com ódio, com estresse, você trabalha com hormônios que vão agir de forma direta nos receptores hormonais. Vamos dizer, o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio de estresse, se trabalhar de forma muito constante, muito tempo, ele pode gerar distúrbios metabólicos e causar, inclusive, doenças metabólicas. Inclusive, uma falha crônica causada por distúrbios metabólicos podem propiciar a aparecimento de doenças genéticas, como, por exemplo, o câncer. Então, eu estou dando aqui um aumento, mas, por exemplo, se você está em estado de estresse, você tem desativação do sistema imunológico. A desativação do sistema imunológico aumenta a chance de não haver reparo celular, e uma célula que ocorra mutação inadequada, que forme uma célula cancerígena, ela pode não sofrer apoptose, que é a morte celular programada, e ela também pode não ser fagocitada ou destruída. Ou seja, o fato de você estar em estado de estresse, você tem um aumento do seu risco de doenças, inclusive da formação de células cancerígenas. Então, você vê que um comportamento ele vai influenciar o sistema biológico. E isso já é bem documentado pela literatura acadêmica. E quando você entende isso, você pensa o seguinte: bom, se houveram falhas biológicas, essas falhas biológicas também podem gerar falhas comportamentais. Ou se houveram falhas comportamentais, isso também pode se refletir em falhas biológicas. Então, a mente e o corpo, elas mudaram junto com o pecado. Não foi só o corpo que mudou. A mente também mudou. Então, o pecado ele também vai se manifestar não só no organismo, né, com aquela questão da seleção natural, né, que é a hereditariedade das mutações, do erro, mas também vai gerar novas formas de pensamento, novas formas de interpretação da realidade que não estão diretamente ligados ao conceito ao qual o Criador moldou o ser humano. Ou seja, Deus deu um código moral para o ser humano e o ser humano passa a não respeitar mais esse código moral. E você começa a entender o seguinte, que há um ponto de alinhamento entre a genética e a questão comportamental, que é o egoísmo. Então, o egoísmo, a manifestação do comportamento egoísta, ele vai se manifestar tanto a nível de seleção natural, ou seja, hereditariedade dos erros, do pecado, ou seleção natural de mutações que geram benefícios individualizados. E esse egoísmo também vai se ligar, em seres humanos também, a questões de memética, de informações que dão benefícios por comportamentos egoístas. Então, o egoísmo nada mais é do que uma
um fortalecimento do que a gente chamaria de eu. Né? O egoísmo é o eu, é o ego, é o si mesmo. Então, os seres vivos, quando eles passam a ter sobrevivências por si mesmos, sem estar ligado à fonte original, eles vão ter que se virar por si mesmos. Então, tudo aquilo que beneficia a si mesmo, mesmo que cause dano ao todo, ao ambiente, ao tudo que está ao redor, ele não pode ser removido do filtro da seleção natural. A mesma coisa é o comportamento. Se um comportamento levou alguém a se dar bem na vida, há uma tendência que aquele comportamento errado ele vai repetir ao longo da vida. E aquele comportamento vai ser imitado por outras pessoas que vão observar, opa, aquele comportamento ali foi bom pro cara. É errado, mas deu certo. Vou copiar aquilo. Então, há uma replicação do egoísmo, há uma replicação do comportamento errado e há uma replicação de genes errados. Então, tudo isso está ligado ao que é interno, entendeu? Aquilo que é o eu. Aí, obviamente, eu estou falando a nível biológico dos genes e a nível psicológico de memes, tá? Não sei se alguém já leu o livro Gene Egoísta, do Richard Dawkins. No último capítulo, ele trabalha um assunto chamado memética. Ele considera que os memes é um processo de evolução avançado da linguagem. Ele considera que a linguagem é uma nova forma de evolução. Nós seríamos uma espécie de máquinas que migram informações de um ser para o outro. Então, você carrega os memes dos seus avós, os memes dos seus bisavós, os memes do seu tataravós, você carrega os memes da época de Jesus Cristo e você carrega memes de antes de Jesus Cristo. Memes são informações que são passadas de forma hereditariedade. A cultura é um meme, a fala é um meme, a linguagem como um todo é um meme. Memes são informações que são passadas de um para o outro, de uma geração para outra. E essas informações, elas, assim como a seleção natural, elas também sofrem variação. Tá? Elas também sofrem mudanças ao longo do tempo. E há um filtro egoísta nos memes. Assim como há um filtro com uma tendência egoísta nos genes, há um filtro também com tendência egoísta nos genes. Nos memes, desculpa. Então, genes e memes estão afetados pelo comportamento egoísta. Então, você vê que você tem uma grande luta, né, entre o comportamento egoísta, que é um comportamento pós-pecado, e o comportamento altruísta, que é o comportamento original. E aqui é interessante que a gente pode começar a trabalhar sobre a questão do bad design e comportamento de formas de vida. Você pode pegar o próprio livro do Richard Dawkins, se eu não me engano, nesse livro ele vai falar que haviam, se eu não me engano, acho que é pelicanos, é uma ave, se eu não me engano, pelicanos, em que ela ia buscar, né, algumas iam buscar alimento para os filhotes e saíam do ninho. Então, a mãe estava vendo os filhotes com fome, ela pegava, saía do seu ninho e ia caçar, sei lá, peixe para dar para o seu filhote. Antes de ela voltar, um outro pelicano olhava para o lado, via que tinha filhotes de bobeira no ninho, ia lá e comia os filhotes. Então, ao comer os filhotes, ela protegia os filhotes dela do ninho dela e dava os filhotes do pelicano do lado para os filhotes dela. Esse comportamento egoísta, ele permitia com que esse pelicano que fazia isso, permite, né? Consiga ter filhotes protegidos pela mãe e faz com que pelicanos que vão atrás de alimentos tenham o menor sucesso de levar seus genes à frente. Então, o comportamento correto, que seria cada um caça seu alimento e traga para os seus filhotes, acabou sendo prejudicado porque o filtro da seleção natural favorece o comportamento egoísta, que é de um pelicano ir lá e comer o filhote da outra. Então, o que isso significa? Que quando você também vê leões, por exemplo, há leões machos que, para eles terem mais populações com as leoas, eles matam os filhotes dessas leoas para que elas queiram dar para ele filhotes. Então, esse comportamento também, que não é altruísta, é um comportamento egoísta, também tem fator positivo na seleção natural. E aí você vai me falar, mas Roberto, mas o que isso tem a ver com a biologia do pecado? Imagine que o comportamento original dos leões, todos fossem que, olha, eu vou ter a minha leoa, vou ficar com a minha leoa, e vou ter filhote com a minha leoa, e quando aquela leoa tiver filhote de outra, ela sobrar para mim, né? Tipo, que o leão dela foi embora, apagou, eu vou manter o filhote dela, e quando ela chegar no ciclo reprodutivo, eu vou ter ela para mim. Mas, por uma questão instintiva lá deles, não original, já com falhas da programação original deles, um olhou e falou assim, eu vou detonar aquele filhote para ter o meu filhote. E aquilo deu certo. Então, esse comportamento egoísta, ele tem uma maior proliferação dentro do filtro da seleção natural. Porque a seleção natural, ela beneficia o eu, o indivíduo.
mas não o comportamento altruísta, o comportamento que é de grupo, o comportamento que é favorável mais ao todo, vamos assim dizer. E quando você encontra esse comportamento altruísta ainda remanescente, não totalmente destruído, porque há leões que não fazem esse comportamento de ir lá e destruir o filhote do outro. Tem leões que aceitam, deixam a leoa e esperam a sua vez normal. Então você começa a pensar, bom, peraí, então há os dois comportamentos, mas há uma prevalência, se não me engano, há uma prevalência desse comportamento egoísta. Então, se há uma prevalência de um comportamento egoísta, significa que no passado esse comportamento não deveria ser natural. Ou eu posso supor que esse comportamento não era um comportamento natural. Então, o aumento desses comportamentos negativos, destrutivos na natureza, é algo que vai se ligar muito, de forma lógica, ao conceito de pecado, que é um comportamento egoísta. Então, fatores genéticos e comportamentais ligados à genética em animais, e genéticos e meméticos ligados a humanos de forma comportamental, eles vão ter um filtro positivo para o comportamento individual, que é o comportamento egoísta. Então, você vai ver, por exemplo, o porquê que há homens que têm tesão demais em mulheres e vão lá e geram estupro? Por que tem homens que vão lá e praticam pedofilia? Ou seja, você vai começar a ver que existem vários comportamentos humanos que são anômalos, que não fazem parte do programa original, né? Não está no comportamento distintivo masculino original, nem feminino, mas eles passam a existir depois do pecado. Então, essas mudanças, esses comportamentos anômalos, eles vão ser interpretados à luz da biologia do pecado como causa e consequência biológica e memética da entrada do pecado original. Eu até apresento aqui, olha, a solução, a educação, a transformação dos memes, ou seja, uma educação social positiva, altruísta, né? Solidária, humana, humanizada, que respeita os valores, que respeita a família, que respeita a cidadania, que valoriza o coletivo em não hipervalorizar o indivíduo, a individualidade, né? Que não enaltece comportamento destrutivo socialmente, eles são comportamentos que devem ser levados à sociedade à frente, né? E eles causam transformação. A educação o estímulo a essa informação, ela é positiva para a sociedade. Depois, desce mais um slide. A redenção biológica. Eu sei que se alguém aqui é ateu, né, não deve conseguir, não gosta muito dos termos teológicos, mas esse material ele é feito para quem é religioso, para quem é cristão, ele entenda que há uma explicação do porquê da questão da teoria da evolução dentro da Bíblia, tá? Então vamos ver. O que é a redenção? Né? A redenção na Bíblia está em Jesus. A figura de manifestação do amor, verdade e fé é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o molde perfeito, ele é o Adão perfeito. Né? É o que vem sem o pecado original. Lembra que Jesus é a imagem do que não há pecado original? Jesus nasce da virgem, ou seja, aquele que não é nascido da vontade da carne. Então, Jesus não é fruto da carne. Jesus é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus é o novo Adão. Eu não vou entrar aqui na questão da doutrina católica, até porque eu não defendo ela, mas uma coisa eu posso definir. Jesus Cristo ele não tinha a natureza do pecado original dentro dele. Tá? Ele não teria. E Jesus, inclusive, uma das provas que Jesus Cristo ele não tinha um pecado original é que o padrão dele comportamental altruísta não é natural. Existe até um livro do Dr. Augusto Cury que ele vai tratar sobre isso, né? Que é a mente de Cristo. Então, a mente entra os memes. Então, aqui entraria os memes de Jesus. Então, a forma como que Jesus fala, a forma como Jesus ensina, os ensinos de Cristo, eles são os memes perfeitos, ou seja, ele é a informação perfeita. Então, Jesus Cristo, ele é o molde perfeito físico e informacional. Ele é a réplica do Criador, do Pai, entre os homens. Tanto que ele diz, o verbo se fez carne. Ele é o Adão perfeito que não peca, mesmo estando em um mundo pecador. Né? Jesus, ele venceu o pecado em um mundo de pecado. Adão falhou com Deus em um jardim. Então, Jesus Cristo, ele é um exemplo perfeito, né, de redenção, né, por isso que redenção biológica, do pecado original, da biologia do pecado. Porque ele vai redimir o ser humano do erro, da consequência dos pensamentos, da linha da informação, e também do nascimento da carne. Interessante é que a Bíblia, mesmo tendo 2000 anos, eu posso pegar vários textos dela que ela fala, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
Ou seja, ele fala que o corpo dele é a vida. É um corpo perfeito, é um corpo imaculado, é um corpo que é o molde do Criador. E ele venceu o pecado. Então, nós deveríamos, né, na própria linguagem teológica do pecado, termos o corpo de Cristo, aceitarmos o corpo de Cristo e abandonarmos o nosso corpo. O batismo significa isso, né? Morrer para esse corpo, para nascer para o corpo de Cristo. Interessante, né, que a gente pode trazer, né, um conceito teológico bem estruturado, né, na teologia, muito claro, e trazer isso para a biologia do pecado e falar isso dentro de uma linguagem um pouco mais técnica, né? Que é seleção natural, variabilidade genética. Você começa a ver que a própria estrutura bíblica ela se encaixa nisso. Eu acho isso formidável, porque se a Bíblia fosse uma ideia solta, somente uma resposta qualquer para o seu tempo, o que eu estou aqui falando agora não faria sentido, porque essa informação biológica ela é recente. A ideia de genética, a alteração de genes, é tudo recente. A ideia de um código possível original, alteração desse código original, isso são coisas que só existem hoje, não existiam no passado. Mas você vê que a própria linguagem do próprio Cristo representa essa perfeição original. Existe a preocupação do nascimento especial. O nascimento não da vontade da carne ligado a Adão, mas da vontade do Criador, que é o Espírito. Então, você sabe que Deus, em Cristo, é a prova real de que há uma perfeição. Você pode dar uma pausa no vídeo agora? Você pode dar uma pausa? Tá, mas, infelizmente, não tem como prever isso. Tá bom, então. Olha lá, vai começar. 1, 2, 3 e já. Então, a questão da criação em pecado, ou seja, a biologia do pecado, a ideia do pecado original a nível biológico, ele é um processo extremamente importante para a fé cristã, tá? Ele é uma defesa racional da fé cristã, ele serve para combater a questão da teoria da evolutiva, usando os pilares da microevolução, tá? Ele vai trazer uma releitura da ideia da evolução, tá? Uma releitura dentro de uma visão teológica da evolução. Ele é bom para quem é ateu, mas queria entender como esses processos da evolução se encaixariam dentro da questão cristã. Então, o objetivo da biologia do pecado nada mais é do que reinterpretar o conceito da biologia evolutiva dentro daquilo que ela tem de real, que é o processo de microevolução. Então, ela reinterpreta a microevolução a partir de uma criação e essas ações, essas mudanças estão ligadas ao conceito do pecado original. E a questão toda, também muito importante falar, é que a própria biologia do pecado ela também vai aceitar as mudanças, né? A mudança no meio ambiente, a mudança no espaço. Ao lado eu coloquei, né, o paraíso, né, antes do pecado, depois as cidades depois vão se tornando cada vez mais poluidoras do meio, mais destrutivas do meio, até que nós criamos hoje, né, cidades que destroem o meio, que destroem a natureza, que modificam o ambiente, e todo esse nosso comportamento trouxe consequências negativas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que desde que entrou o comportamento egoísta, o homem passou a se importar só consigo, e não com o meio que está ao seu redor. Né? Nós temos várias conferências aí sobre a questão do meio ambiente, mas qual é o ponto central do problema? O egoísmo. E aonde nasce o egoísmo? No pecado original. Então, quando você fala em pecado original, você está falando de egoísmo, você está falando do indivíduo, da individualidade, de fatores de seleção natural ligados ao egoísmo. Quando você fala, por exemplo, de racismo, preconceitos raciais, o que está ligado a isso? Egoísmo, individualidade. Você achar que a sua forma, a sua aparência, predomina sobre aparências que não são iguais à sua. Quando você fala de preconceitos sexuais, né? Machismo, feminismo, quando você já começa a ter problemas, né, de comportamento com gêneros diferentes do seu. Quando você passa a ter gordofobia, eu acho que não é só gordo, eu não sei o nome certo, mas quando você começa a implicar com pessoas que são mais gordas, ou você implica demais com pessoas que são magras. Isso são comportamentos que você começa a gerar com a sua mente para aquilo que você acha que não é legal, porque você considera a sua imagem que você criou a imagem correta. Ou seja, o responsável por quase todos os conflitos da humanidade, hoje, que você possa imaginar, vamos pegar o problema lá de Hitler na Segunda Guerra Mundial com os judeus.
né? Que é o Jesus, fazer live improvisada sem pegar material e fogo. O nome que se dá mesmo quando as pessoas começam a perseguir judeus. Perdão, o que? Não entendi. Qual é o problema? Qual o nome que se dá às pessoas que começam a perseguir judeus? Antissemismo. Como é o nome mesmo? Falou? Antissemita. O antissemismo. Então, o antissemismo é um processo ligado ao egoísta, ao comportamento egoísta. Todas as formas de racismo, de perseguições culturais, são processos ligados ao egoísmo. Então, o egoísmo, né, o comportamento egoísta, que tem fundo genético, tá? O comportamento egoísta ele vai ter fundos genéticos e ele vai ter fundos meméticos. Esse comportamento egoísta está ligado ao pecado. Então, sem o pecado, nós não teríamos esse comportamento egoísta. Até porque nós não teríamos essa grande variabilidade de comportamentos. Então, por exemplo, Deus programou o homem para ser homem e mulher. Né? Vamos pegar aqui um clássico. Né? Que o homem gosta da mulher, se reproduz e tem os seus filhos. Se não houvesse nenhuma variação, nenhum pecado, nenhuma mudança no mundo, nada tivesse ocorrido, estava até hoje. O homem conheceria uma mulher, se apaixonaria por ela, teria sua família com ela, faria seus filhos com elas, e seria só esse comportamento, porque era o único comportamento original. O comportamento original era o homem e mulher. Hoje existem vários comportamentos, 2 homens com uma mulher, e não vou falar o resto. Então, esses comportamentos não são comportamentos originais. Né? Então, esses comportamentos são comportamentos que foram gerados após o pecado, são comportamentos que não são frutos originais. Os seres humanos, certamente, foram um homem, foi criado basicamente quase igual à sua mulher, né? Até porque ela é da sua costela. Ela seria talvez o primeiro clone, né? A gente poderia até brincar que Eva seria o primeiro clone, seria o clone do seu homem. Mas hoje você vê que nós temos grande variabilidade de traços, de formas. Então, essas mudanças, né? Uma mulher clara, uma mulher mais escura, uma mulher alta, uma mulher mais baixinha, uma mulher com a orelha redondinha, outra com a orelhinha mais pontuda. Todas essas mudanças, todas essas mutações que ocorreram em nosso DNA, que são transmitíveis, que vão formar filhos com características diferentes, que misturam pai e mãe, tudo isso é após o pecado, porque sem o pecado, nós estaríamos até hoje sendo cara e crachá de Adão e Eva. Entendeu? Sem o pecado, nós estaríamos sendo cópias perfeitas de Adão e Eva até hoje. Então, eu seria uma imagem idêntica a Adão. Você seria uma imagem idêntica a Adão. Nós seríamos praticamente gêmeos, se olhassem um para o outro. E o mais legal, nós também seríamos uma imagem de Cristo, porque, né, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, Adão também foi feito uma imagem e semelhança inspirada no Cristo verdadeiro, no Cristo original. Então, você começa a ver que nós deveríamos ser uma imagem perfeita de Deus, né, uma imagem perfeita do Criador, que é o que a Bíblia diz, né? Fez Deus o homem a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança ela é destruída pelo pecado. Então, várias imagens de homens começam a surgir, várias imagens egoístas, individualistas, que somos nós hoje, né? Nossas fisionomias e comportamentos começam a surgir. E tudo isso nos afasta do Cristo. Tudo isso nos afasta da imagem original. Então, não há religião cristã sem o conceito do pecado original. Não faz sentido um cristianismo sem Cristo, porque Cristo vem nos remir do pecado original. Eu fico vendo nas lives pessoas crendo em teoria da evolução, mas se esquecem que a teoria da evolução ela tira o jardim do Éden, ela tira o Adão, ela tira a Eva, ela tira a perfeição original do homem, transfere essa imperfeição para uma forma de macaco, chama o homem de macaco. Sabe? Me dói o coração ver pessoas que se dizem cristãs falando nós somos macacos, nós somos primatas. Né? Nós temos um recorte de uma pessoa que se diz cristão, que tem a teologia cristã, e ela fala isso. Não acho estranho uma pessoa que não crê em Deus ou não queira crer em Deus, que se queira se parecer com um macaco. Para mim, quem não quer crer em Deus pode se sentir parecido com o que quiser, com bactéria, com peixe. Né? Creia, se sinta parecido com o que você quiser, seja livre para se sentir uma ameba evoluída, para se sentir uma bactéria evoluída, para se sentir um peixe evoluído, ou para se sentir uma bosta de humano em decadência, porque muitos, inclusive, da evolução, muito naturalistas, consideram o ser humano um grande problema para o meio ambiente. Mas, se você, assim como eu, você acredita que você vem de um molde melhor, que a sua imagem não é a imagem de macaco,
não é imagem de bactéria, não é imagem de uma poça primordial, uma fumarola do fundo do mar. Se você acredita que você é obra de Deus, o fim da sua obra, aquele que ele disse, eu amei você e fiz o seu filho, ou seja, que Deus amou você de tal maneira, se você se sente esse filho amado, se você se sente a imagem de Deus, então a melhor visão que para você ter da questão das mudanças é a biologia do pecado. Então, a melhor interpretação do conceito da seleção natural, dentro de uma ótica cristã, não naturalista, é a biologia do pecado. Porque ela consegue abranger os principais dados da teoria da evolução e trabalhar com eles dentro da ótica da biologia criacionista, né? Uma biologia que se baseia na entrada do pecado original e as mudanças a partir daí. E aí você vem falar, mas isso é somente baseado nisso? Quais são as evidências positivas para eu deixar a biologia evolutiva que não seja somente a questão da fé? E agora você começa a entrar num ponto interessante, aonde eu sempre falo de design inteligente, né? E algumas pessoas prestam atenção, outras não prestam. O maior problema da teoria da evolução é exatamente o rastro de microevolução. Você já ouviu falar alguma pessoa falando sobre isso, Carlos? Algumas pessoas no YouTube costumam falar algumas coisas nesse sentido, né? Então, o maior problema da teoria da evolução é o problema dela original. Tá? O maior problema da teoria da evolução, né, fora a questão da origem da vida, a evolução em si, o maior problema dela é a falta do registro genético, biológico, das formas de vida transicionais. Então, os elos, né, que a gente chama de elos perdidos, que não são perdidos, eles não existem mesmo, né? Nós sabemos que eles não estão perdidos, nós sabemos que eles não existem. Essas formas transicionais, elas são o maior problema da teoria da evolução. Por quê? A seleção natural, dentro do que ela existe, dentro do conceito da microevolução, ela é gradual, né? As mudanças são graduais. O fio da seleção natural, ele preserva todo o gene que é funcional. Inclusive, muitos genes são deletérios, né? Temos até o trabalho do Sodré, né, que ele chama de degeneração das espécies, né? Que eu concordo até certo ponto, né? Que o maior número de acúmulos são de genes deletérios, não de genes que são positivos ao fitness do sistema da seleção natural. Então, esse acúmulo de genes deletério e alguns genes funcionais que causam essas mudanças no meio ambiente, eles vão gerando um processo gradual de mudança. E o que você quer dizer com isso? Por exemplo, se eu pegasse a minha capa do meu livro, é que eu não estou com o primeiro livro, se eu estou com o segundo livro na mão, que é a Criação em Pecado, eu tenho na imagem dele vários rostos humanos, de várias etnias, né? De vários tons de pele, por exemplo, de formas de rosto. Quando você começa a olhar, cada tom de pele, por exemplo, humano, ele vai ter uma variação para mais ou para menos com outro humano. Tipo, você pode ter uma pele escura, mas vai ter alguém com a pele um pouquinho mais escura do que a sua e um pouquinho também mais clara que a sua. E para essa pessoa, a mesma coisa. Então, você vai tendo um tom desde muito escuro a um tom que é totalmente claro. E todos os intermediários. Por quê? Porque todos são genes que são funcionais. Você está me entendendo, Carlos? Você vai ver pessoas com nariz largão, a narizes fininhos. Narizes compridos e narizes batatão. Narizes curvados e narizes retinhos. E narizes pontudos para frente, igual escorregador, tobogã. Por que você tem todas as formas de nariz? Porque são genes que se conservam. É um DNA de formas de nariz que vai ser conservado, vai ser passado. Então, essas mudanças, essas pequenas variações dentro da espécie, elas são conservadas e são conservadas de forma gradual, dentro da população. Então, quando você olha a população, você vê um rastro entre mudanças em toda a espécie como um todo. Então, você não pode dizer que saiu tipo do branco para o negrão de uma vez só, ou de nariz batatão para nariz fininho de uma vez só. Porque você tem todo um rastro de valores diferenciados. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Para cada processo de transição, também teria que estar registrado nas formas vivas e nos fósseis. Mas a própria teoria da evolução já afirmou que não há dados de transição, aonde eles adentram o que eles chamam de equilíbrio pontuado. Você deve já ter debatido alguma sobre essa questão do equilíbrio pontuado, não já? Não. Aqui no canal, não. O chip de Gold. Equilíbrio pontuado, chip de Gold. Não, isso sim. Mas eu particularmente não. O Marco já, eu particularmente não.
Então, é um tema muito recorrente. O que acontece? A evolução hoje ela não acredita que ela ocorra de forma gradual. Ainda que a microevolução seja toda gradual, ainda que todos os registros de evolução sejam gradual, ainda que todos os poucos registros de macroevolução sejam graduais, com conservação de intermediários, eles acreditam que os intermediários têm que desaparecer porque eles não existem no meio real. Então, exatamente esse é o primeiro problema da evolução. Se a evolução fosse real, nós não discutiríamos ela, nós iríamos enxergá-la. A macroevolução ela teria um registro gradual dela. E ela não possui esse registro. Agora, se toda a biodiversidade ela é produto de um designer completo, como diz a Bíblia, e se esse designer sofre variabilidade a partir de um problema chamado de pecado, então o registro de microevolução tenderá a estar preso à espécie. E ele tende a não ser um elo de criação de novas formas de vida. Até porque as vidas já estão prontas. Né? Humanos já vieram prontos, macacos vieram prontos, macacos se modificam como macacos e humanos se modificam como humanos. E o que você encontra na natureza? Macacos se modificando como macacos e humanos se modificando como humanos. Então, a linha de transição, você não encontra o registro. Ah, mas o ateu fulano disse que há aqueles ossinhos ali, daqueles ancestrais. Existem reconstituições, muitas delas forçadas, tá? Eu não vou aqui debater isso, não era o objetivo da live. Mas um registro dentro de um ambiente vivo, de uma micro-macroevolução observada, são raros. Quando ocorrem, há uma tendência enorme, né? Todos os exemplos que eu conheço, elas têm os transicionais, estão bem, muito bem, obrigado, na natureza. As mudanças são muito pequenas, quase imperceptíveis, a maioria estão ligadas a isolamentos reprodutivos, entendeu? Ou seja, uma espécie ela não consegue mais se reproduzir com a outra, ainda que sejam quase iguais, tá? E outras, elas tendem a ter um intermediário que se reproduzam nas duas pontas, tá? Então, são fatores de erros que geram, sim, o isolamento reprodutivo, como a teoria da evolução previa, mas o intermediário não desaparece, tá? E elas não deixam de ser, tipo, sapo continua sendo sapo, peixe continua sendo peixe, perereca continua sendo perereca, salamandra continua sendo salamandra. Ou seja, o animal que era, ele continua sendo, mas se reproduzindo de forma isolada. Então, há um isolamento reprodutivo, ou seja, há uma separação de duas espécies que são quase idênticas, mas também você há um intermediário entre o processo. Então, o que você observa? Que o conceito gradual ele é real, ele guarda informação e ele não desaparece os elos. Mas a teoria da evolução trabalha o contrário. Ela diz que a microevolução ela é gradual. Ela conserva genes, mas depois aparecem, que eles chamam de... que são os saltos evolutivos, né? Que tem estabilidade, depois eles falam que há um salto. Esse salto que eles falam é exatamente para justificar a inexistência de informação de transição, e com base nisso eles vão criar um argumento que é infalciável, ou seja, um argumento pseudocientífico, que seria a ideia da macroevolução sem registro. E, na verdade, olha que legal, hoje a evolução, a prova da evolução é não ter registro. Olha que legal, é a única teoria que eu ouvi falar em que você não ter provas do ocorrido é a prova que ele ocorreu. Sabe? Isso aí está me parecendo muito casos que a gente está vindo hoje no Brasil no judiciário. Mas, sem piada, a biologia do pecado ela vem trazer esse conceito do pecado original dentro da ótica evolucionista, demonstrando que tudo está ligado ao pecado original e que esse pecado original teve consequências biológicas. Coloca aí de novo aquele slide para dar a conclusão final, aquela imagem. Isso. Essa aqui? Isso. Então, essa é a imagem que conclui o argumento. Você tem a teoria da evolução de um lado, com 3 pilares que a estruturam, e você tem do outro lado a biologia do pecado, com 3 pilares que sustentam ela. A ideia dos pilares, a função dos pilares é a mesma, o que muda é o nome. De um lado, você vai ter o tempo, do outro, você vai ter Deus. No meio, você vai ter o pecado, do outro lado, você vai ter as mutações. Na outra ponta, você vai ter a seleção natural e na outra ponta a reprodução. Todos fazem a mesma coisa, todos são, na verdade, a mesma coisa, só que com nomes diferentes. O que é seleção natural? Reprodução. O que é mutação? Erro. Na Bíblia, pecado. O que é poder? Na Bíblia, é Deus. Na evolução, é o tempo. E você vai ver que a biologia do pecado ela se estrutura em uma linguagem teológica, enquanto a teoria da evolução em uma linguagem naturalista. Essa é a grande diferença.
mas a linha de raciocínio é a mesma, só que o fundo é diferente. Ou seja, melhor dizendo, as evidências que se apoiam são as mesmas, mas o fundo é diferente. E eu gostaria muito, Carlos, mas muito mesmo, que a ideia da biologia do pecado fosse um pouco mais distribuída dentro das linhas teológicas, porque é para teologia, né? Ela foi desenvolvida para a área teológica. Ela é compatível com os dados, ela é uma interpretação positiva para o conceito do pecado original. Eu acho que o maior problema da minha linha de raciocínio para a teologia é porque eu considero o pecado um erro da transgressão de um código. E hoje nós temos uma teologia muito flexível com relação a erro, né, com relação ao pecado. E quando você demonstra que há consequências para qualquer nível de erro, inclusive a níveis biológicos, então você também traz a questão moral, esse mesmo ponto, né, essa mesma salvaguarda. E hoje, com essas teologias do tudo posso, tudo eu quero fazer, tudo está certo, tudo Deus perdoa, tudo está bom, isso não é um argumento muito positivo para o momento atual que a gente tem visto na religião. Né? Essa religião mais permissiva, entendeu? Porque você vai trabalhar com os assuntos de forma mais técnica, você vai trabalhar com variabilidade genética de forma teológica mais séria, e você vai trabalhar com dados sérios, e você vai ter que ter uma resposta séria para problemas sérios. E aí você não vai ter aquela flexibilidade de argumentação solta. E eu acho exatamente esse que é o ponto positivo, mas também é o ponto de afastamento da minha teoria, de não emplacar. É uma teoria que ela tem bom fundo bíblico, como você pode ter visto aí. Ela aborda bem o pecado original, ela aborda o cristocentrismo, né? O porquê do Cristo, o Cristo da Virgem, né? O Cristo perfeito, a ressurreição, né? O renascimento na carne em Cristo, né? O homem original, o Adão, a importância do Adão. Ela aborda toda a teologia estrutural muito bem, mas ela não se encaixa com esse legalismo religioso. Qual é o termo que se usa na religião hoje para isso? Eu não sei. Porque eu não sou da teologia. Tu diz legalismo religioso? Eu também não sei, porque... essa permissividade, que tudo pode fazer, coisa que a Bíblia fala para não fazer, hoje fala que não tem nada a ver. Não é legalismo religioso. Não, mas eu acho que o termo é esse que você falou mesmo. Eu acho que o termo é esse que você falou. É esse mesmo, né? Religioso. Eu acho que o termo é... Então, não é bom, isso eu sei que não é bom, e talvez seja por isso, né, que esse meu trabalho está desde 2014, basicamente engavetado na casa de, sei lá, de 20 pessoas, talvez. Né? É difícil fazer uma live sobre isso, porque eu sei que incomoda, falar em pecado incomoda. Eu até lhe parabenizo por estar trazendo aquele vídeo daquele pastor, falando sobre esse tema, porque é um tema que incomoda. O próprio vídeo que você traz, o próprio cara fala a mesma coisa, que incomoda falar o tema. Falar em pecado original se tornou um tema incômodo. E o meu trabalho, ele se torna 2 vezes mais incômodo porque ele tira o pecado somente da linha teológica e traz para a linha biológica. E aí você pode usar dados biológicos para trabalhar em cima do pecado. Ou seja, trabalhar em cima de erros, consequência de erros. E aí você trabalha com implicações, e as implicações é que são ponto, né? Implicações teológicas, implicações biológicas, implicações sociais. E quando se fala em implicações é muito complicado porque você não sabe como as pessoas vão usar a sua informação daqui a 10, 20 anos. Não, perfeito, então. Roberto, obrigado. Henrique. Um abração para você também, tá, Henrique? Não é porque pessoal, você é adversário que a gente não faz, não, que você também é gente boa, tá? Mesmo sendo supostamente inimigo, a gente gosta de você. Bom, pessoal, obrigado a todos vocês que assistiram, vocês que vão comentar. Comente, tá, pessoal? Quanto mais vocês... mas eu vou discordar do Roberto, eu vou concordar. Não importa. Se você escrever aqui embaixo, você vai estar ajudando o vídeo, né? Então, de certa forma, você vai estar gerando mais interatividade. Pessoal, muito obrigado e até a próxima Liga TDI. Dizem que o tempo faz tudo nascer, mas o tempo sozinho não sabe escrever. Informação vem de intenção, não de poeira nem de explosão. A razão é clara pra quem quer ver, a mente em tudo que faz crescer. O DNA, a flor que se abre, a assinatura em cada parte.